Eu imagino que cada um de nós aqui poderíamos fazer uma lista de desafios particulares que nós temos muita dificuldade de encará-los. Certamente, essas coisas são mais do que um desafio para cada um de nós, mas é uma verdadeira batalha. E ao usar a linguagem de batalha, provavelmente cada um de nós tenhamos inimigos que parecem ser insuperáveis. E devem existir coisas que quando você se levanta pela manhã e sabe que deve encarar estas coisas, você até se entristece, porque são inimigos terríveis demais para se lutar contra eles. Agora, a pergunta que eu tenho para você é: como você tem encarado estas batalhas? E mais, você tem encarado essas batalhas como Deus quer que você as encare? Pode ser que você não esteja encarando suas adversidades e batalhas de uma maneira bíblica. E a verdade é que, ao fazermos isso, ao não encararmos as nossas batalhas de maneira bíblica, as nossas lutas se tornam mais desgastantes. Porque lutar de maneira errada esvazia o nosso tanque. Lutar da maneira errada e com a motivação errada nos leva à exaustão e ao fracasso. E a minha proposta para os irmãos nesta noite é de que você reavalie, à luz de alguns princípios bíblicos que nós iremos expor nesta noite, como você está lidando com as suas batalhas pessoais. E o meu convite para você é: mude em relação a isso. Há um caminho melhor para se vencer as batalhas que cada um de nós temos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, nos diz o apóstolo Paulo. Por isso, as nossas batalhas possuem uma dimensão muito mais profunda do que o comportamento ou as condições materiais que nós estamos envolvidos. Então, existe esperança para você. E eu quero que você, nesta noite, olhe para o Senhor Jesus e se lembre: você não está só. Persevere. Há esperança. Leia comigo Josué, capítulo 11, versos 1 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Axaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafate-dor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Verso 7. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Hazor e feriu à espada o seu rei, porque naquela época Hazor era a capital de todos esses reinos. Mataram à espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Hazor foi queimada. Josué tomou estas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Hazor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram e ninguém sobreviveu.
Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Halaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os Anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim, Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da sua santa presença. Pedimos ao Senhor misericórdia para entendermos a sua santa palavra. Nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir do Senhor como é a melhor maneira de lidarmos com as nossas batalhas. Que o Senhor nos assista, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo traga mudanças de compromisso, mudanças de princípios, mudanças reais e significativas no nosso coração. Aplica a Tua palavra poderosamente, Senhor, aos nossos corações, pelo poder do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nesta noite nós encerramos esta pequena série de sermões que iniciei no livro de Josué. Acompanhando o nosso personagem bíblico, foi uma longa jornada desde o lado de lá do Jordão até a conquista da Terra Prometida. Nós lemos no capítulo 1 que Josué, para liderar o povo de Deus na jornada pela terra de Canaã, precisaria ter seu coração protegido pela palavra de Deus. Josué encara ao longo de Canaã os desafios mais inimagináveis que nós poderíamos pensar. Ao mesmo tempo, Josué é surpreendido pela graça revelada de Deus em momentos inesperados. Ao entrar em Canaã e atravessar o rio Jordão, Josué envia 2 espias que se abrigam na casa de Raabe, uma cortesã da cidade de Jericó. Ali, eles descobrem que a população cananita já conhecia os feitos poderosos de Deus. E Israel era visto como um inimigo terrível. Ao se aproximar de Jericó, nós vemos o general dos exércitos do Senhor aparecer a Josué e o instruí-lo a respeito de como ele deveria proceder nas batalhas. E é Deus quem determina a campanha militar em Canaã. E Josué, juntamente com todo Israel, deveriam estar atentos e dispostos a obedecer à vontade de Deus. A batalha de Jericó se demonstra ter envolvido nela um poder sobrenatural de Deus para derrubar uma fortaleza com muros duplos muito fortes. Um cerco que poderia durar anos, como temos registro da história, se encerra com um prazo de 1 semana. Jericó é tomada e a fama de Josué e o terror de Deus é espalhado para os outros povos. E apesar da vitória concedida por Deus, nós vemos em Canaã o episódio mais obscuro das batalhas da Terra Prometida. Acã, um soldado israelita, toma despojos de guerra que haviam sido proibidos por Deus e os esconde em sua própria casa. A sua ação rebelde desencadeia uma série de atrocidades para Israel. Sem consultar o Senhor Deus,
Josué inicia um ataque à cidade de Ai, e o pequeno destacamento de soldados israelitas que haviam sido enviados para Ai é rechaçado pelas tropas inimigas. No desespero daquela derrota, o Senhor Deus mostra a Josué que havia pecado no arraial. E o Senhor demonstra que ele não pode abençoar o seu povo se há desleixo com o pecado. E Acã é descoberto e morto. E a ira de Deus sobre o pecado é retirada de sobre o povo. Assim, Ai é conquistada por mão forte. O Senhor Deus entrega aquela cidade nas mãos de Josué. Então nós vemos nos capítulos 9 e 10 de Josué que a marcha militar de Israel em Canaã começa a tomar proporções gigantescas, de maneira que os habitantes da cidade de Gibeão se passam por povos longínquos e pela fraude se aliançam com Israel. A aliança dos gibeonitas com o inimigo, que é Israel, gera uma reação de contrariedade, um sentimento de traição nos povos cananitas do sul. Gibeão era uma cidade poderosa, e Adonisedeque, rei da cidade de Jerusalém, se atemoriza com o que pode acontecer a ele. Então, ele envia cartas a uma liga de reis do sul para se ajuntarem e atacar Gibeão. No entanto, como nós vemos na última exposição, eles são surpreendidos por um ataque de surpresa de Josué. Nós vemos então a manifestação do poder dos exércitos do Senhor, agindo conjuntamente com feitos sobrenaturais de Deus. Pedras são lançadas sobre os exércitos, o sol para, e Deus entrega aqueles reis rebeldes nas mãos de Josué. Então, Josué conquista uma série de territórios ao sul de Canaã. O capítulo 11, o capítulo que nós lemos de Josué, funciona como um fechamento literário do livro de Josué. Isso porque, como nós veremos, algumas questões que são abertas no início do livro e que carecem de resposta serão resolvidas aqui. E o grande desafio que nós temos agora é que o inimigo é ainda mais numeroso e poderoso que qualquer resistência que foi encarada por Josué na terra prometida. Ao olhar para a situação que nós lemos, a única reação imaginável é a de medo. No entanto, o ensino bíblico para nós é de que Deus deseja que o seu povo olhe para as batalhas como de fato devem visualizá-las. Em nossas batalhas, em nossa vida, costumeiramente nós excluímos Deus da equação. E por isso, ao lidar com elas da maneira que não agrada a Deus, nós fracassamos. E é por esse motivo, meus irmãos, que nesta noite, o meu desafio com esta exposição é de levá-los a enxergar as nossas batalhas como elas deveriam ser vistas. E por isso o tema dessa exposição, e é a maneira adequada que nós devemos tratar as nossas batalhas pessoais, é que nós devemos olhar para as nossas batalhas pessoais biblicamente. Por isso o tema, olhando biblicamente para as batalhas. E a minha proposta é de apresentar aos irmãos 3 princípios que Josué nos ensina sobre este olhar biblicamente para as batalhas. Olhar biblicamente para as batalhas, em primeiro lugar, implica que nós precisamos de um olhar centrado em Deus. Nós precisamos de um olhar centrado em Deus. Esta história que é narrada no capítulo 11 de Josué ficou conhecida como a Batalha das Águas de Merom, se referindo ao local em que ela acontece, junto a Merom. E ao olhar para essa história, eu preciso que você entenda que o propósito básico dela é apontar os holofotes para Deus, de maneira que o protagonista da nossa história não é Jabim, rei de Hazor, e nem mesmo Josué, mas é o próprio Senhor Deus. Agora, como Josué nos mostra isso? Josué faz isso, nos mostrando a oposição que existe entre o Senhor e os seus inimigos. Por isso nós lemos o autor bíblico construindo um cenário em que nós vemos a apresentação dos inimigos de Deus em oposição ao plano redentivo do Senhor para o seu povo. Veja só como nos é apresentada essa oposição. A primeira coisa que nos é informada em nosso texto é que há um poderoso rei sob uma poderosa fortaleza.
e é uma cidadela ainda mais poderosa que aquelas que nós já vimos, mais que Jericó, mais que Ai e até mesmo que Jerusalém. E o seu rei é Jabim de Hazor, o nome da cidade. Jabim incorpora todas as características da inimizade a Deus e ao seu povo. Ele é um poderoso rei que centraliza em torno de si o domínio de um grande grupo de cidades. E Jabim, diferentemente de Adonisedeque de Jerusalém, como nós vemos no capítulo 10 de Josué, não está com medo. Quando nós observamos a reação de Jabim de Hazor e a comparamos a Adonisedeque, nós percebemos que as reações deles são diferentes. No capítulo 10, nos versos 1 e 2, é-nos dito que quando Adonisedeque sabe dos feitos poderosos de Deus através de Josué, ele ficou com muito medo. Aqui no nosso texto não é esta a ênfase que é dada, o medo. A reação de Jabim é de inimizade contra Deus. Isso porque nós lemos no verso 20 que a motivação para sair à batalha contra Israel era o endurecimento de coração. Jabim de Hazor ouve o que Deus havia feito. Ele sabia dos atos poderosos de Deus. A saída de Israel do Egito em direção a Canaã não foi um êxodo anônimo, ainda que os egípcios tenham se esforçado para esconder isso da história. Mas Deus havia realizado poderosos feitos para manifestar o seu poder. Por isso Deus revelou o seu poder. E esses feitos eram conhecidos de todos os povos daquela região. Prova disso, nós vemos Raabe em Jericó testemunhando os feitos de Deus no capítulo 2 de Josué. Quando a aliança é renovada no capítulo 8 entre os montes Ebal e Gerizim, nós vemos a presença de povos estrangeiros ali que haviam se rendido a Deus. E no capítulo 9, os gibeonitas, sabendo dos feitos do Senhor, procuram ter paz com Israel. E mais, após a batalha de Jericó, nos é informado que a fama de Josué como instrumento do Senhor cresceu naquela região. Portanto, sabendo destas coisas, a oposição de Jabim é um ato declarado de guerra contra o Deus de Israel, contra o Senhor. Ele não procura paz como os gibeonitas e ele não se intimida com o fracasso de uma poderosa liga de reis do sul diante do Senhor. Outra informação que realça a oposição a Deus é a amplitude da resistência cananita. No capítulo 10, verso 5, é dito que aqueles grupos de reis cananitas do sul são amorreus. Isso significa que a oposição dos reinos do sul de Canaã provinha de uma única origem étnica e, portanto, era um ataque menor. O ataque do norte provinha de uma diversidade maior de povos. É dito no verso 3 que 2 desses povos são amorreus e heteus. E nós sabemos que tanto os amorreus quanto os heteus eram povos oriundos de 2 poderosos impérios, o babilônio e o hitita, o que pode nos mostrar que eles possuíam um bom armamento bélico e tecnologia sofisticada para a sua época. Os outros 3 povos mencionados são ferezeus, jebuseus e heveus. São povos menores, mas ainda assim muito poderosos em Canaã. É impactante a maneira como a narrativa nos mostra a oposição desses povos juntos. Olhe só o que diz o verso 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Essa descrição é impressionantemente perigosa para Israel. Israel não havia encarado um inimigo como este na terra prometida. Os exércitos do norte são, que diríamos, uma máquina de morte. Eles são muito povo, como a areia que está na praia do mar. Isso nos dá a noção de que a quantidade de soldados era incalculável. E por isso nós temos aqui um alerta sobre uma grande batalha. Quando esses exércitos se juntam próximos a Merom, o efeito visual que isto causa é de terror. Eu imagino que estes exércitos reunidos aqui nos lembrem a Batalha de Sterling no filme Coração Valente, ou a Batalha dos Campos de Pelennor, de Senhor dos Anéis. Era uma quantidade enorme de inimigos. E os seus exércitos não são apenas numerosos, mas são fortes e possuem bom arsenal. Cavalos e carros de guerra não é algo comum para as batalhas da Palestina nesse período. Até então não é mencionado esse tipo de armamento nas batalhas de Canaã.
Os carros de guerra da antiguidade eram compostos por um tipo de charrete feito de madeira. Eles possuíam 2 rodas e eram puxadas por cavalo. Esses carros de guerra convencionalmente eram usados por uma equipe com 2 ou mais soldados em cima. Um conduzia esse tipo de biga, enquanto os outros, armados com lanças, dardos, espadas ou arco, atacavam o inimigo em campo aberto de batalha. E existiam pelo menos 2 tipos de carro de guerra na antiguidade: as bigas leves e as bigas pesadas. As bigas leves eram conduzidas por 2 soldados e arrastadas por um cavalo. Provavelmente esses exércitos possuíam a tecnologia mais mortal daqueles tempos: o arco composto egípcio. Um soldado usando um arco composto montado em um carro de guerra poderia atirar em um inimigo cerca de 200 metros de distância. Então, ao se aproximar de um inimigo, o condutor parava a biga e o arqueiro atirava contra ele. Essas bigas davam uma vantagem enorme porque elas eram rápidas e ágeis. Elas permitiam um ataque rápido e eram muito difíceis de serem atingidas em campo de batalha. O outro tipo de carro de guerra são as bigas pesadas. Elas funcionavam como um tanque de guerra nas batalhas. Esses carros eram conduzidos por 3 ou mais soldados e 3 ou 4 cavalos. E, basicamente, elas serviam para quebrar a formação da linha de frente de um inimigo. Nessas bigas, o condutor avançava contra as paredes de soldados inimigos, atropelando quem estivesse pela sua frente, ao passo que os seus companheiros atacavam os soldados restantes com lanças ou arco e flecha. Então, imaginem só o poder que esses exércitos possuem. A pergunta é: como que essas coisas demonstram oposição? Jabim exerce domínio sobre uma poderosa soma de exércitos bem armados. Hazor era a capital das cidades aqui mencionadas. Provavelmente, esses outros reinos eram vassalos seus. E Jabim era o seu governante. Ele usa o seu poder para centralizar em torno de si outros povos e se opõe ao plano redentivo de Deus. O plano redentivo do Senhor para Israel era dar a terra de Canaã por sua possessão. E Jabim está no caminho de Deus se rebelando contra isso. E há uma ironia na resistência, na descrição da resistência. A promessa do plano redentivo de Deus a Abraão, de acordo com Gênesis 22, é de que os seus descendentes seriam numerosos como a areia da praia do mar. Aqui, ironicamente, os inimigos de Deus que ocupam a terra são como a areia da praia. Isso tudo prepara o cenário para Deus. É curioso que, no cumprimento das suas promessas de Deus, o curso natural das coisas parece correr justamente o contrário daquilo que ele está falando. Os inimigos de Deus são mais numerosos, eles possuem melhor tecnologia, eles possuem a terra. Tudo isso é totalmente oposto àquilo que a fé na promessa de Deus propunha pensar. Os inimigos estão às portas, eles não estão com medo, eles são numerosos como as areias da praia do mar, e os seus exércitos possuem cavalos e carros de guerra poderosos, e eles se acamparam estrategicamente em um local favorável para vencer. É um inimigo terrível. Mas, de repente, Deus fala. A palavra de Deus nos mostra. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. O rumo da história é invertido. O povo que parecia estar encurralado, agora surpreende os exércitos inimigos. Josué conduz um ataque surpresa aos exércitos, e o texto diz no verso 8 que o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Parte da teologia da guerra do Antigo Testamento é de que o Senhor assume o caráter de guerreiro. O Senhor Deus guerreia pelo seu povo. Estar aliançado com o seu povo significa que Ele lutará por nós. E por isso, as batalhas não devem ser iniciadas sem o consentimento de Deus. Prova disso, Israel fracassa quando ataca Ai sem consultar a Deus. Quantas vezes nós iniciamos batalhas sem o consentimento de Deus? Comentando sobre
as guerras, Dr. Tremper Longman III, em um artigo, diz que o próprio Deus entra na história e assume o papel de guerreiro, lutando tanto contra inimigos humanos quanto espirituais. Deus guerreia pelo seu povo. Ao olhar para frente, Josué vê o inimigo, mas ao olhar para Deus, ele descobre que essa batalha não era sua, mas era do Senhor. Portanto, meus irmãos, ao lidar com nossas batalhas, nós precisamos ter o olhar centrado em Deus. Isso exige de nós uma confissão pessoal e sincera sobre a centralidade do senhorio divino em nossas vidas. A vida cristã não se trata da sua performance ou do seu sucesso individual. A nossa condição existencial é teorreferente, ou seja, você não conseguirá encarar as suas batalhas sem entender primeiro o seu relacionamento com Deus. E talvez pode bem ser que na sua busca por sucesso, você tenha criado falsos deuses no interior do seu coração. E nos momentos de angústias, ao invés de você clamar como salmista, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte, você procura refúgio em uma diversidade de coisas vãs que nada podem fazer e não podem te salvar. O grande desafio para as nossas almas é abandonar a nossa idolatria de coração. A nossa idolatria é uma abominação ao senhorio de Deus. É a nossa idolatria de coração que nos faz nos esquecermos a confissão de fé bíblica. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, como nos diz Deuteronômio 6, verso 4. Portanto, ajuste o seu olhar para o trono da graça de Deus. Olhar biblicamente para as nossas batalhas, em segundo lugar, implica que nós precisamos de um olhar orientado pela obediência. Nós precisamos de um olhar orientado pela obediência. Lidar com nossos inimigos e as batalhas que participamos não se trata, como nós já vimos, de um ato individual nosso. Ao dizer, o Senhor é o meu Deus, nós somos inseridos em um contexto maior, em que as minhas batalhas não são só mais minhas, mas elas são batalhas de Deus. E debaixo do senhorio de Deus, a exigência para o servo do Senhor é a obediência. Quando Josué derrota aquela poderosa investida dos 5 exércitos do norte, ele se direciona a atacar o centro da oposição a Deus, a cidade de Hazor. É dito que esta cidade é a cabeça daquelas outras cidades. Certamente Jabim havia comandado dali o ataque a Israel. E a ênfase que o texto dá é de que Josué faz tudo conforme Deus o ordenou. Josué se compromete a lutar a guerra do Senhor e a vencer os seus inimigos. Então ele toma Hazor, a queima completamente e mata o seu rei pelo poder da espada. O verso 12 nos dá uma informação muito importante sobre isso. É registrado pelo autor bíblico que Josué tomou todas estas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. E ainda no verso 15 é repetido: como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. A obediência é uma exigência que o senhorio de Deus tem por implicação. É um dos elementos pactuais para o nosso relacionamento com Deus. Deus é o Senhor e Ele deve ser obedecido. Ele tem o direito de dar ordem e estabelecer exigências. Portanto, o dever de obedecê-lo indica tanto o seu domínio quanto a sua revelação. Porque a obediência é a nossa resposta àquilo que Deus falou. E quando Deus fala, nós temos que obedecer. Deus fala, nós obedecemos. O reverendo J. Packer comenta sobre a obediência, que o seu desenvolvimento histórico e bíblico em todo estágio trata a obediência como uma questão de apego a Deus. Ao receber e a responder à instrução de Deus, a crer nos fatos, confiar nas promessas e cumprir as suas orientações. E assim nós experimentamos uma comunhão e parceria com o Senhor Deus. Portanto, participar da terra prometida por Deus não era apenas uma questão de usufruir de algo que já estaria pronto, mas se tratava de obediência. De alguma maneira, Deus nos coloca no tabuleiro da história
e exige de nós participação no seu plano redentivo, em que nós cumprimos as suas exigências. Note que o texto enfatiza que Josué faz tudo conforme Deus havia falado a Moisés, e foi dito para si mesmo. Não é à toa que a revelação dada por Deus a Moisés é chamada lei, porque ao se relacionar conosco mediante uma aliança, Deus sela um compromisso mútuo em que Ele se compromete a abençoar o seu povo, mas ao mesmo tempo, irmãos, Ele exige obediência de nós. O Senhor Deus havia sido extremamente minucioso quanto às suas exigências. Ao ler os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, é evidente que Deus exige obediência, mas é assim em toda a Escritura. A lei é minuciosa ao mostrar as exigências de Deus quanto ao santuário, aos sacerdotes, aos sacrifícios, às leis sociais e civis de Israel e principalmente as exigências morais que Deus tem para o seu servo. Nós sabemos que muitas dessas coisas do Antigo Testamento, que era exigida obediência, não necessita de cumprimento mais hoje, pois elas apontavam para Cristo. Ainda assim, eu preciso concordar com o que o reverendo J. Packer diz. Muitas coisas mudam à medida que se desenvolve a história bíblica. Mas a expectativa de Deus de obediência às suas exigências reveladas em cada momento particular continua a mesma. Deus exige obediência. Josué sabia disso. Ele, como um líder, havia experimentado na pele as consequências da sua desobediência. Porque no relacionamento de aliança que Deus estabelece conosco, como parte do seu relacionamento, nós não devemos esquecer da disciplina do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 28, nós podemos ler as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. E isso não está posto na palavra de Deus desnecessariamente. E, portanto, Josué sabia que para vencer aquela batalha e tomar posse daquilo que Deus havia prometido a ele deveria ser obediente. O texto dá indicativos de que aquelas exigências estabelecidas por Deus, então, são cumpridas. Os israelitas, a essa altura, haviam entendido que lutavam a guerra do Senhor. E a motivação para a guerra era o juízo de Deus sobre o pecado. Os israelitas só conseguiriam ser obedientes se entendessem essa verdade. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, nós podemos ler que parte da promessa de possessão da terra era de que a medida da iniquidade dos cananeus e amorreus deveria se encher. Ou seja, chegaria o tempo em que essas nações deveriam ser punidas por Deus. E o povo de Israel era um instrumento do Senhor para isso. Mas a parte principal que demonstra a ênfase do texto na obediência de Josué e Israel é a execução do herem. Como eu já disse em outros momentos, em outras exposições, o herem é uma palavra hebraica que significa posse consagrada. O herem era uma exigência estabelecida por Deus de que todas as coisas da terra pertenciam a Ele. E, portanto, as batalhas cananitas funcionam como uma reivindicação de Deus sobre aquilo que já pertence a Ele. E o nosso texto registra que todos os inimigos foram vencidos e condenados a juízo. E por esse motivo, o herem ordenado por Deus a Josué é cumprido. Ele obedeceu a termo à vontade do Senhor. A questão que nós temos é: como nós podemos obedecer a Deus? A nossa inclinação natural por causa do pecado é oposta a isso. Aliás, nós desobedecemos muito mais do que obedecemos. E a verdade é que nós só podemos entender como de fato obedecer a Deus se levarmos em consideração o Evangelho. Fora disso, não tem como nós entendermos. E a resposta do Evangelho à obediência é a graça. E é o que nós vemos aqui. Josué olha para trás e se assenta sobre a obediência motivada pela graça. Não se trata do seu poder para realizar alguma coisa, mas se tratava do poder de Deus ao seu favor. E, portanto, meus irmãos, o que motiva a nossa obediência a Deus é a confiança na graça. A obediência bíblica se trata da confiança do nosso coração naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fez. Quando eu confio no Senhor, o meu coração obedece. Mas quando eu olho para as falsas promessas do pecado e eu decido confiar nelas e não em Deus, então eu desobedeço a Deus.
Por esse motivo, a obediência se trata de uma questão de confiança em Deus. Meus irmãos, o Evangelho não aboliu a necessidade de obediência. É a graça de Deus que nos habilita para toda boa obra. É o Espírito de Cristo agindo em nossos corações que nos motiva a obedecê-lo. De maneira que Jesus, falando aos 12, em João capítulo 14, diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Essa é a essência do nosso relacionamento com Deus. Portanto, o que nós precisamos para obedecer ao nosso Senhor é um amor confiante. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, nós lemos: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E eu preciso te dizer que se a obediência a Deus não é algo mais precioso ao seu coração, você precisa avaliar em quem você confia. Por isso, oriente seu olhar pela obediência a Deus. Olhar biblicamente para as nossas batalhas, em terceiro lugar, implica que nós precisamos ter um olhar voltado para as promessas. Nós precisamos ter um olhar voltado para as promessas. Ter o nosso olhar voltado para as promessas é um exercício de fé, porque quando falamos de promessas, nós estamos lidando com as palavras de Deus. O que é uma promessa? Uma promessa é uma declaração de Deus, em que Ele se compromete a abençoar o seu povo, realizando o seu plano redentivo. E a Bíblia está repleta delas. Nós temos inúmeras promessas sendo feitas e todas cumpridas ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Walter Kaiser, em seu livro O Plano da Promessa de Deus, explica que se nós tentássemos resumir as Escrituras sobre um único tema, um dos temas unificadores que nós podemos encontrar é o desenvolvimento de um plano redentivo de Deus por meio das suas promessas. Ele entende que esse plano é a palavra declarada de Deus, que parte da promessa do descendente da mulher no Éden até a consumação em Jesus Cristo. E nesse intervalo, entre promessa e consumação, o Senhor Deus regularmente repete a sua promessa de redenção a seu povo aliançado. De maneira que as mesmas promessas que estão em vigor no tempo da conquista de Canaã apontam para a redenção que deve ser realizada em Jesus Cristo. Isso significa, meus irmãos, que a promessa de Deus deveria conduzir os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e nós também, a depositarmos a nossa confiança em Deus. Isso valia no nosso texto tanto para a geração que havia saído do Egito, mas fracassou, quanto essa que está guerreando pela conquista de Canaã. Eles deveriam ter os olhos voltados para as promessas de Deus. Que promessas são essas? E como elas são importantes para esta batalha que nós estamos lendo aqui? Primeiramente, nós temos aqui a promessa da terra. Basta recordarmos que esta conquista está relacionada à promessa que Deus havia feito originalmente a Abraão. Quando Deus chama Abraão e o ordena partir para uma terra estranha, o capítulo 12 de Gênesis registra que Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E o texto de Josué nos mostra que essa promessa é cumprida. No verso 16 o texto diz: Josué tomou toda aquela terra. E no verso 23 é dito que Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E assim, a terra é concretamente dada pelo Senhor aos descendentes de Abraão. Outra promessa que nós temos em vigor é a de vitória sobre os inimigos de Israel, que na verdade, como nós vimos, eram inimigos de Deus. E isso explica porque Deus diz a Josué para não ter medo, em Josué capítulo 1. Porque o seu coração deveria estar confiantemente assentado sobre a promessa do Senhor. Se o problema para Israel eram inimigos poderosos, numerosos e carros de guerras amedrontadores, a promessa de Deus dizia: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e verem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Deuteronômio capítulo 1, 20, verso 1. Essa era a promessa particular de Deus a Josué.
O Senhor Deus, ao convocar Josué como o seu servo, o promete dizendo: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Josué capítulo 1, verso 5. E isso acontece. Todos os inimigos, um a um, são derrotados de maneira avassaladora. E o nosso texto nos dá uma prova final disso. É descrito que o último ato da Batalha do Norte é a vitória sobre os Anaquins. Os Anaquins são velhos inimigos de Israel. Eles formavam uma tribo que habitava as montanhas de Canaã. A primeira menção que nós temos deles está registrada em Números capítulo 13. Naquela ocasião, Moisés havia enviado do deserto 12 espias para tomar conhecimento sobre Canaã. E o curioso é que Josué era um desses espias. A maioria dos espias, mais precisamente 10 deles, trazem um relatório totalmente negativo sobre a terra. Os espias enviados por Moisés desmotivam o povo de tentar tomar Canaã. Isso porque, segundo eles, ali havia povos poderosos e de grande altura. E é dito pelos espias, Números 13, verso 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Apesar do terror que isso trazia, o Senhor Deus se compromete a vencer esses inimigos. Em Deuteronômio capítulo 9, versos 1 a 3, pouco antes de entrar em Canaã, o Senhor diz: escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins que vocês conhecem. O texto continua: saibam, pois, hoje que o Senhor Deus é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome, ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Ao levarmos em consideração esses dois textos, nós temos duas declarações concorrendo no coração de Israel. De um lado, nós temos as palavras dos espias, a falsa promessa de que era melhor voltar para o Egito, porque Israel não poderia vencer inimigos tão poderosos. Mas, de outro lado, estava a promessa de Deus. E, portanto, os Anaquins eram, do ponto de vista da promessa, os maiores inimigos de Israel, porque eles desafiavam a confiança que Israel tinha em Deus. Eles eram enormes, gigantes. E eles foram motivo do ápice da incredulidade do povo no deserto. E por isso, aquela primeira geração que sai do Egito não entrou na terra prometida. Agora, ao olhar para frente, Josué tem aqueles mesmos inimigos que na sua juventude, como espia, ele havia encarado. A diferença é que aqui, ele se assenta sobre a promessa de Deus e marcha contra eles e os vence. Voltar os nossos olhos para as promessas de Deus é uma questão de fé. Se trata de crer naquilo que o Senhor falou e descansar nele. O maior inimigo das promessas de Deus para nós é a incredulidade no nosso coração. E isso é insultar a Deus. Porque as promessas não se tratam apenas do que Deus fará, mas elas comunicam também sobre aquilo que Ele já fez. E este era o significado de adentrar a terra prometida. O que significa que adentrar a terra prometida é participar da nova vida que Deus prometeu ao seu povo e concedeu, aplicando a nós. A nova vida em Cristo é o benefício que nós temos das promessas de Deus. Portanto, ao encarar as nossas batalhas, o nosso olhar precisa estar fixo naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Olhar para a graça disso nos faz entender que tudo o que precisava ser feito já aconteceu. E os devaneios do nosso coração são, por esse motivo, vaidade, porque tudo que nós precisávamos já nos foi dado em Cristo Jesus. Pedro diz que, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. E, portanto, meus irmãos, o hino que deve soar nos nossos corações é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões
celestiais. Efésios 1, verso 3. Ao término desta série de sermões em Josué, meus irmãos, eu preciso dizer que o Senhor é Deus presente com o seu povo. E a sua presença e a sua vontade revelada deve trazer mudança significativa nas nossas vidas e em como nós lidamos com as nossas batalhas. Lidar com as nossas batalhas biblicamente requer um olhar centrado em Deus, um olhar orientado pela obediência a Ele e um olhar voltado para as promessas de Deus. Por isso, deixe-me concluir com algumas aplicações. Primeiro, cuide para ser mais zeloso em sua obediência a Deus. O que não deve te fazer se esquecer que ninguém é capaz de obedecer plenamente à lei de Deus. E que não é as suas obras que te salvam, te tornam mais justo. Porque nós entendemos que precisamos nos assentar sob a obediência de Cristo para nós sermos salvos. Porque do contrário, por mais perfeitos que sejamos, só nos restaria condenação. Ainda assim, eu preciso te dizer que o Evangelho é lei e graça. Não tem como eu falar de Evangelho e dizer a você: acabou, você não precisa mais obedecer nada, vá e peque livremente. Eu estaria te enganando por isso. Mas o Evangelho não separa obediência e graça. Essas coisas estão juntas. Isso é algo muito caro para nós reformados. Veja bem, se você pegar o seu catecismo maior de Westminster, você encontrará ali cerca de 196 questões e respostas que expõem aquilo que nós acreditamos sobre doutrina. Agora, olhe que curioso, 1/3 dessas questões, cerca de 62 dessas questões, são destinadas no Catecismo Maior à exposição da lei de Deus. Por que disso? A Bíblia nos mostra a resposta. Porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, nos diz o salmista. Portanto, seja mais zeloso em sua obediência a Deus. Segundo, dedique regularmente um tempo para meditar nas promessas de Deus. O nosso coração é como um tanque que precisa de combustível. Se você enche o seu coração com coisas perversas, haverá perversidade em sua vida. Se você deposita em seu coração afetos desordenados da vida, como raiva, ansiedade, angústia, você terá tristeza. Mas, se você abriga no seu coração as promessas de Deus, a vida que provém da cruz de Cristo fluirá no seu interior. Portanto, dedique tempo para se alimentar da palavra de Deus. Às vezes nós estamos tão atordoados e cansados das batalhas da nossa vida, que nós nos esquecemos do prazer que precisamos encontrar na palavra de Deus. E então a nossa alma seca, porque o nosso coração não está sendo alimentado pela vida que provém de Deus. E eu quero lembrá-los, meus irmãos, que o antídoto para o medo, para a ansiedade e as nossas angústias, são as promessas de Deus. Leia elas, conheça elas, e o seu coração será transformado. E em último lugar, comprometa-se de coração com o Senhor. Comprometa-se de coração com o Senhor. Isso se trata de superar um cristianismo nominal, da boca para fora. E isso é muito sério, porque pode bem ser que uma grande parcela de pessoas das nossas igrejas não seja de fato conversas. E um dos grandes perigos que correm aqueles que vivem um cristianismo nominal é pensar que o convívio com a igreja e o usufruto dos benefícios da vida cristã são critérios definitivos para a sua espiritualidade. O reconhecimento do senhorio de Deus deve estar enraizado nos compromissos do nosso coração. Portanto, para aqueles que vivem um cristianismo nominal, que se diz ser cristão, mas ainda não assumiu um compromisso com Cristo, a mensagem para você é: creia no Senhor Jesus, reconheça que Cristo é o Senhor e Ele te salvará. Assuma um compromisso com Cristo. E se você é daqueles que perdeu a sua motivação de servir ao Senhor, perdeu o seu prazer de estar na casa de Deus, e tem agido com indiferença na sua fé, a mensagem para você é: renove o seu compromisso com Jesus Cristo. Ore a Ele e que a luz do Senhor brilhe sobre você.
Assuma esse compromisso. Renove o seu compromisso com Cristo. Oremos ao Senhor.